Vou deixar os visitantes falarem primeiro. Eu achei muito bom. Eu já tinha lido ele, na verdade, né? Mas aí eu reli e é como se nunca tivesse lido, porque ele realmente muito atual, né? Porque é uma coisa que ele fez esse livro nos primeiros casos ainda, quando o mundo ainda estava meio o que está acontecendo aqui, enfim. Mas eu gostei muito como é que ele mostra, né? Uma nova perspectiva dessa pandemia. Então, é um livro que acrescenta muito na vida da gente. Acho que nem só por a gente ser cristão, mas por ser um ser humano, né? Com ansiedade, com desespero, com, enfim, muitas coisas. E a gente está no segundo capítulo, né? Mas já conseguiu ver muita coisa. Gostei muito. Agora sou eu, né? Bem, na época eu baixei o livro e não tinha lido ainda. Então é a primeira vez que eu leio. Porque na época eu já tá o momento de pandemia. Se eu ler esse livro, eu acho que eu vou morrer de chorar. Então, na época, eu não quis ler. Apesar de estar muito curiosa para saber, porque John Piper escrevendo é muito bom. Mas aí quando eu comecei a ler, parecia uma retrospectiva do início da pandemia. Jesus, eu não quero mais voltar aqui. Mas trouxe reflexões muito importantes que, se eu tivesse lido na época, não é que eu teria aprendido mais com o que Deus me ensinou, mas uma cabeça mais madura. Mas eu acho que tudo tem o seu tempo certo, né? Então, eu amei o livro. Quer dizer, não terminei, né? Eu estou amando o livro. E muitas reflexões muito massa. E não só por tempo da pandemia, mas qualquer tempo difícil das nossas vidas vai ser aplicado, né? Eu não vou falar mais, não. Vou deixar tudo falar. Chega. Mas tem mais alguém para falar aí, Bárbara? A graça e a paz, meus irmãos. Gostei muito do livro, li a capa. E só mesmo. É nada. TCC, não sei o quê, psicologia, e lá vai. Não deu não, meu irmão, não deu não. Então, no próximo eu estarei afirmando aos irmãos a leitura de todo o livro, né? Porque isso é uma vergonha. O pastor, por isso que eu não queria nem falar. Como é que o pastor, para dar um exemplo, não leu o livro? Mas eu espero que vocês compreendam. Eu realmente, perdoe seu pastor, mas não deu para ler não, meu irmão. Mas no próximo encontro, se Deus quiser, eu vou estar com as 2 leituras realizadas, viu? É desafio. Ele vai ficar como fiscal de heresia só. Ele já fica de olho se eu falar alguma besteira, já fica na butuca aí. Mas, pastor, pelo menos eu estar aqui já é alguma coisa. É importante estar aqui no estudo. Mesmo porque, assim, os ensinamentos, tanto do Ego Transformado quanto desse livro aqui, é muito prático. Então, normalmente, a gente já escuta isso. Mas muitas vezes não dá importância, né? Mas esse livro aqui é muitas verdades que a gente já conhece. Então, para conversar é bem... como eu posso falar? Fácil. Mesmo sem ler o livro, a gente consegue captar informações. Então, vamos iniciar com o início, né? Ele fala na introdução, eu vou só pincelar a introdução assim, porque a gente não vai falar sobre ela, vai começar pelo capítulo 1, mas é exatamente sobre o que a Bárbara falou, né? Esse livro não é só para a nossa época do coronavírus, é para todos os momentos de males. E na introdução ele retrata um pouquinho sobre o passado, sobre alguns aspectos que já tiveram no passado, alguns males que já aconteceram no passado, e que hoje está sendo só uma repetição do que já aconteceu antes, né? E às vezes até pior, antes de hoje está melhor, né? Por conta da tecnologia, por conta de tudo isso, dos avanços, né? Do conhecimento. Então, realmente o fato é que não está tão grave como antes, né? O medo diminuiu muito em relação a, por exemplo, a peste negra, né? Por exemplo. Então, mas ele, mesmo assim, ele enfatiza que é momento difícil para todos, principalmente nessa época do coronavírus, né? Que ele fala que
E eu comprei esse livro bem no início da pandemia, logo quando a Fiel lançou, em março, ou foi em abril do ano passado. E eu li logo, então foi bem logo no início. E lendo de novo, a gente meio que relembra, né, o nosso eu naquela época. Como a gente pensava no início. Eu, tipo, no início eu pensava que ia ser bem rápido, né? E aí começou a vir mais meses, mais dias, e tudo mais. A gente começou a se desesperar algumas vezes, pensando quando é que isso vai acabar. E lendo de novo, a gente vê, né, o quanto a gente aprendeu, mesmo Bárbara que não leu, mas percebe o quanto a gente aprendeu durante esse ano, né, que foi que mais de um ano já, quase 2 anos que a gente está nessa, e a gente aprendeu um bocado. E o importante é ter aprendido também a confiar em Deus, né? Não, a prioridade é essa. É importante aprender outras coisas, né? E principalmente na resiliência, que a gente comentou isso na EBD, né? É o termo resiliência, que é conseguir superar os momentos difíceis, resumindo assim, né? E através disso a gente deve também aprender a confiar em Deus e confiar em Sua palavra, confiar em Sua soberania e saber que Ele comanda todas as coisas, até nos mínimos detalhes. Tudo é segundo a vontade de Deus. Então esse livro ele se resume a isso. Tudo se resume à vontade de Deus e à sua soberania. Então, no capítulo 1, que ele começa vamos começar a parte 1 do livro, né? O livro é dividido em duas partes. Eu não fiz o vídeo de introdução, daquela de contextualização, mas vou fazer, tá? Mas o livro é dividido em duas partes, o Deus que reina sobre o coronavírus e o que Deus está fazendo através do coronavírus, que ele mostra algumas respostas possíveis, né, que a gente tem como saber uma definitiva, mas ele mostra algumas respostas possíveis ao caos que está acontecendo agora. Mas a gente vai iniciar agora o Deus que reina sobre o coronavírus no capítulo 1, que ele convida a gente a ir para a rocha. Venha para a rocha. Então, ele já começa falando que os males podem alcançar todos, que a gente não pode colocar nossa esperança nas probabilidades, porque é uma base muito frágil. Um exemplo muito bom é o coronavírus em si, porque no início, o que as pessoas falavam? Vai pegar mais os idosos têm mais facilidade de pegar. Depois que passou um tempo, começou a pegar nos jovens, né? Os jovens começaram a pegar. E tipo, qual é o mais fácil? Pega em quem? Quem é o mais propenso a não ter? Aquele que tem o histórico de atleta, por exemplo. E a gente viu que não, né? Muitas pessoas pegaram e ficaram doentes, às vezes com efeitos mais fracos, às vezes com efeitos mais fortes. Mas nós não devemos ter esperança nas probabilidades porque elas são flexíveis. Não é uma coisa frágil de se apoiar. Aí já começa. Pois contar com a sorte é um lugar frágil para você colocar a sua esperança. Apostar na probabilidade fornece pouca esperança, não é lugar firme de permanecer. Então, ele já fala aqui, existe uma maneira melhor. Há um lugar melhor para permanecer, uma rocha de certezas, em vez da área das probabilidades. Então, ele já fala aqui de um dos casos, né, que John Piper, ele pode falar sobre dificuldades assim bem facilmente, porque ele teve várias doenças, né, no decorrer da vida, e eu sei que ele está idoso e pode ser por isso também, mas só que ele teve várias doenças, 2014, 2017 e assim vai. Mas ele trata aqui, e isso aqui em 2005, ele trata aqui sobre um câncer que ele teve, um câncer de próstata, e ele começa a ver as probabilidades. Qual é a probabilidade de o remédio dar certo? Esse exame aí dar certo? Qual a probabilidade de eu sair dessa? E tudo mais. Porém, John Piper vê que essas probabilidades não traziam um alívio para ele. Mesmo ele sabendo que possivelmente ele sairia dessa e as probabilidades seriam altas para isso, um exemplo, mas mesmo assim ele não ficaria satisfeito, ele não conseguia ficar aliviado com a situação que ele estava, a não ser colocando a certeza e a esperança em Deus. E ele trata uma coisa bem interessante aqui, ó. É 100% certo que Deus vai me curar, enquanto os médicos só podem me dar probabilidades. A rocha da qual falamos é melhor que isso, sim, melhor que uma cura. Então, mesmo que a gente confie em Deus,
não é 100% certo de que a gente vai conseguir escapar dos momentos ruins. Não é 100% certo que ele seria curado do câncer. Mas é uma rocha firme onde devemos nos apoiar. Mas por quê, né? Por que isso? E ele tem uma frase aqui, nossa esperança não está na probabilidade, nossa esperança está com Deus, está em Deus. E ele trata um momento de desespero, né? Porque quando alguém fala que a pessoa tem câncer e a gente tem uma pessoa de perto que a gente está passando por isso, e graças a Deus não é câncer, mas no início, antes de fazer a biópsia, a gente sente aquele momento de tensão, né? O que é que vai acontecer? O que é que essa pessoa tem? Será que é maligno? Será que é benigno? Será que é operável? Será que não é? E o câncer ainda é uma doença assim assustadora, e ele estava nessa fase, né? Ele estava fazendo um exame de rotina de próstata e acabou que o médico falou, vamos fazer uma biópsia, vamos fazer um exame nisso aí. E descobriram que era um câncer de próstata. E ele fala que em meio à palavra de Deus, ele conseguiu ver a sua vontade, né? Deus falou com ele através das Escrituras. Ele diz que nunca ouviu vozes, nunca ouviu a voz de Deus realmente. Claro que alguém pode ter uma experiência assim, né? Não estou tirando o caso. Mas, no caso exatamente de John Piper, ele ouviu a voz de Deus através das Escrituras. Especificamente em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo do 9 ao 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E quando ele fala vigiar e dormir, tá vivo ou tá morto, né? Eu esqueci agora, é eufemismo, acho que é eufemismo, né, pastor? O professor de português aí. É eufemismo? Isso mesmo. Perfeito, perfeito. É porque você não viu aqui a minha comunicação com o Libra, né? Ah, peraí, eu acho que rapidinho. Acho que tá aquele mesmo jeito daquele dia. É isso mesmo. Vou ver vocês agora. Pronto, agora eu tô vendo vocês. Que tá sem ver. Aí, nesse caso aqui, quer vivamos, quer morramos, vamos estar com ele. Então ele viu que o caso, mesmo no caso de um câncer, não era a ira de Deus, mas era a esperança de que ele seja curado ou que ele não seja curado, ele vai estar com ele de qualquer forma, né? Essa é a parte boa, né? Da esperança em Deus, a esperança da salvação. E a gente vê isso em aonde? Em Hebreus capítulo 11. É bem claro isso, né? Quando ele fala, eles morreram, né, sem alcançar a promessa, sem ver a promessa, porque confiavam na promessa maior, né? E eles não se importavam com o mundo, eles não se importavam com a terra prometida, porque eles confiavam que tinha uma cidade maior, que é a cidade celestial. E essa é a esperança que nós temos, essa é a esperança que todo cristão, todo filho de Deus tem, que é a esperança da vida eterna, é a esperança que um dia, quer estamos bem, né, aqui bem para nossa expectativa aqui, né, para nossa visão, quer estamos bem ou quer não estamos bem, mas estamos confiantes de que Deus cuida de nós e que Ele nos promete a salvação, né? Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é o bem nesse caso aí que Paulo fala? O bem é realmente a salvação em Cristo Jesus. Então esse é o bem que Deus prepara para nós. Se quiserem falar e comentar, fiquem à vontade, tá? Para não falar sozinho. E continuando. Aí ele fala, né, que Deus ainda fala em sua palavra, a Bíblia corretamente entendida é a voz de Deus, que é o que a gente tratou agora. Então, aí ele comenta aqui, né? A gente está falando sobre a salvação, ou seja, o futuro reservado para os filhos de Deus. Alguém pode perguntar, então essa rocha sólida, essa esperança é só para o futuro, é só para o porvir? João Pai fala que não, né? A rocha debaixo dos nossos pés realmente está debaixo dos nossos pés agora. Então, mesmo a gente esperando, né, que um dia vai acontecer essa transformação, essa glorificação de nossas vidas, e sabemos que Deus cuida de nós agora, né? Essa esperança no futuro influencia a nossa vida agora, né? E a gente não tinha essa esperança, a gente não tinha essa expectativa
antes, né? No meu caso não, mas algumas pessoas antes de estarem na igreja, antes de serem convertidos por Deus, antes de estarem conscientes, né, de quem Deus é e de quem Jesus é na vida dele. E a gente não tinha essa esperança. E olhe que isso influenciava totalmente nas nossas vidas. Isso influenciava novamente nas nossas ações. Mesmo a gente externamente sendo bons, né, mas nossos corações eram contaminados totalmente pelo pecado. A partir do momento que a gente conseguiu essa esperança do porvir, foi que nossas ações começaram a ser transformadas por Deus. Né? Eu vou passar para tu. Nossas ações começaram a mudar. Né? Não porque nós, não para sermos salvos, mas porque Deus já nos salvou através do Filho de Deus, através do seu Filho Jesus. Então, essa é uma verdade de que mesmo tendo essa esperança para o futuro, nossa vida agora é totalmente influenciada por essa promessa de Deus. Pode falar. Eu gosto de duas coisas de quando a gente leu até aqui, né, que ele está falando. Primeiro que Deus, ele fala, né, que Deus não é obrigado a fazer nada do que a gente espera, mas ele faz a vontade dele, que na Bíblia fala, né, que é boa, perfeita e agradável. E geralmente é assim, quando alguém está assim, perto de morrer, a gente está falando de morte por causa da pandemia, né, corona, enfim, e perto de morrer ou com alguma doença que você descobre e tal, você ora pedindo para Deus curar, para Deus salvar, você ora para Deus não levar a pessoa. A gente viveu isso, minha família viveu isso em julho. Tipo, meu avô estava doente e a gente orava sempre, pedindo para Deus cuidar dele, sarar e tal, não sei o quê. Mas Deus levou meu avô. Então, aí a gente entende que, tipo, nossa vida não é e não pode ser, né, de acordo com nossas vontades, mas sim é de Deus. Porque Deus, ele escolhe e ele sabe o que é melhor para a gente. E esse é um ponto muito importante, que Deus não é obrigado, né? Ele está acima de qualquer coisa, das nossas vontades, enfim. E segundo que ele fala que a minha rocha, ela não vai existir, ela existe. Eu já estou em cima da minha rocha. Então, o pessoal fala muito sobre os crentes, né? Estava até na minha célula hoje falando sobre isso, que a gente tem muita esperança no que vai vir, que é a volta de Cristo, né? Então, o mundo, a maioria do pessoal entende que a gente não vive a nossa vida aqui, a gente só está esperando aquilo chegar. Mas a minha rocha já está aqui. Então, para mim, Jesus já está aqui comigo. Ele só vai vir, né? Vai me buscar para morar com ele. Mas o Espírito Santo que vive em mim já é o Senhor dentro de mim, habitando em mim. Então, é essa rocha que eu tenho. E por isso que a gente também convida outras pessoas a ter essa rocha, né? Porque, independente do que acontece, eu estou na minha rocha. Então, se Deus escolhe levar, eu estou na minha rocha. Se Deus escolhe curar, eu estou na minha rocha. Enfim, se ele não me dá um emprego, eu vou estar na minha rocha. Se ele me dá um emprego, eu vou estar na minha rocha. Enfim. Então, nossa esperança não é vindoura, ela já existe. Ela vive com a gente. A gente vive, lógico, pelo que está por vir, né? Que é a volta do Senhor. Mas a gente vive de acordo com a nossa expectativa no Senhor hoje. Então, minha vida não vai parar e eu vou ficar só aqui. Vai, Jesus, volta. Não. Eu vou trabalhar e enquanto ele não chega. Entendeu? Eu acho que vocês entenderam que eu fico muito afobada quando eu falo. Mas, enfim. É isso. A nossa esperança já existe, ela está com a gente e que Deus não é obrigado a fazer nada do que a gente espera. Lógico que a gente quer, né? Porque a gente é humano. A gente gosta de ter o controle das coisas, né? Mas essa pandemia veio para provar que a gente tem controle nem no nosso fôlego, nem no nosso respirar. Literalmente, né? Porque tem gente respirando aí com a ajuda de um oxigênio, ou uma máquina, enfim. E Deus realmente provou isso pra gente, né? Que nem no nosso respirar a gente tem controle sobre ele. Exatamente. E ele fala aqui, a rocha sobre a qual falo está sob meus pés agora. Eu poderia dizer que a rocha está sob meus pés agora apenas porque a esperança além do túmulo é a esperança presente. O objeto da esperança é o futuro. A experiência da esperança está no presente. E essa experiência atual é poderosa. Eu tive várias conversas assim na faculdade, normalmente intensas conversas assim.
tratando sobre religião. E tem um amigo meu que era agnóstico, e eu não sei se ele é realmente agnóstico, né, por conta das conversas que ele tinha. Mas, tratando sobre o niilismo, no caso, que foi um argumento que ele tratou, que fala que Deus não existe, né? Tudo aí é o caos, né? Em meio a tudo isso que está acontecendo, né? Então, e ele falou assim, vocês crentes é muito fácil, né? Porque vocês tendo acreditando em Deus, vocês se apegam na esperança, né? De um dia viver eternamente. Eu falei, a gente se apega mesmo. A gente se apega realmente a isso. Isso não é uma coisa pra gente se envergonhar, não. A gente se apega a essa esperança e isso deixa a nossa vida transformada. Eu falei pra ele, se eu estou aqui por um propósito, alguém maior me colocou aqui por um propósito, minha vida vai ter todo sentido. Porque eu não estou aqui por um mero acaso, né? Eu estou aqui realmente porque alguém me colocou aqui para viver determinado momento, determinada fase dessa era, né? Dessa história. E eu estou aqui para exercer um propósito. E o O povo propósito se apega a signo. exatamente, né? E Signo. infelizmente eles pegam isso, né, de a gente ter um propósito dado por Deus para colocar o propósito em outras coisas, na natureza. E Paulo é muito claro nisso em Romanos 1. Né? Deus se revela através da natureza e eles vendo essa revelação, eles totalmente se ignoram, falam assim, ó, eu não quero saber de Deus. Eu vou passar para vocês. E aí é isso. Eu falei para ele, ó, gente, e eu lembrei exatamente quando eu li essa parte aqui. A esperança vai fazer com que a nossa vida tenha sentido. E nossa vida tendo sentido vai transformar todas as nossas ações. Né? E até no momento de males que a gente pode passar, nós vamos estar seguros. Seguros de quê? Seguros que estamos aqui porque alguém maior cuida de nós. Né? E esse alguém maior não é um carrasco. Esse alguém maior não é um Deus transcendente. Também ele é. Né? Que está muito além do nosso entendimento. Mas ele também é imanente. Né? Ele está junto de nós. Né? Ele nos ama. Ele nos chama de filhos. Então, tipo, faz a gente pensar e agir em função de que qualquer circunstância que aconteça em nossas vidas ao nosso redor, estamos confiando nesse Deus, né? Nesse Deus totalmente diferente de que outras religiões pregam. É um Deus exclusivo do cristianismo. Essa é a parte importantíssima e maravilhosa do Evangelho, né? Que transforma totalmente nossas ações na vida. Pode falar. Não sei se é pastor ou se é Bárbara, pode falar. Não, naquela hora eu ia perguntar se você era ascendente em Libra. É Libra, é? Como é? Libra, Escorpião, né? Gêmeos. Gêmeos. Mas não, brincadeiras à parte. Quando o John Piper traz assim, venha para o reino, né? Ele traz essa questão da rocha, que a gente não está firmado nas probabilidades, nas previsões, né? Na época eu não estava nem assistindo o Repórter, porque eu estava psicologicamente abalada. Aí eu não estava nem assistindo o Repórter, mas assim, o ser humano ele tende, infelizmente, a querer firmar os seus pés em alguma coisa. Seja da probabilidade, só essa ala de pessoas mais provável que vai pegar. O meu era, até hoje, né? É o álcool. Tenho que ter a garrafinha de álcool do meu lado para limpar tudo. Então, assim, não é que a gente não vá, no caso especificamente do coronavírus, né? Não é que a gente vai deixar de ter cuidado, mas, assim, não posso estar firmada nos meus cuidados. Eu tenho que estar firmada na rocha. Né? Se ele quiser que eu tenha, eu vou ter, independente dos meus cuidados. E a gente teve dentro de casa, nos cuidados todinho. Mas a graça de Deus foi tão boa que a gente teve tão leve que a gente nem sabia que era coronavírus. Veja só. Ele só depois que estava bom. Então, Deus veio me mostrar, olha, não é o seu cuidado, não é o seu trabalho, não é a sua preocupação que vai guardar você. Sou eu. E amém, glória a Deus, aleluia. Eu tenho que dizer essas verdades para mim todos os dias. Lembrem-se da culto de doutrina sexta-feira. O que foi? Não lembro. Felipe, lembra, Felipe?
Glória a Deus, aleluia. Misericórdia, Senhor. Não, mas aí foi de verdade. Não, Mas está dentro do foi de contexto, verdade. está dentro do contexto. Foi de Tá, verdade. tudo bem. É uma verdade que a gente tem que pregar para a gente ver todos os dias, né? Que o Senhor é que está no controle. E a gente pensa que a gente está no controle e a pandemia, Senhor, não quero nunca mais participar de um evento histórico, pelo amor de Deus. Porque eu queria estar na É reforma. muito cansativo Exato. participar da história. Eu não tenho psicológico preparado para isso mais. Mas Deus veio mostrar que, independente dos momentos históricos difíceis ou não, é Ele que está no controle. Então, Deus veio me mostrar muito isso. Eu não tenho que confiar em mim, no meu trabalho. E outra coisa, é porque eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. Tudo bem, a gente tem planos. Mas até os planos da gente tem que estar firmados no Senhor. A gente planejou muita coisa para 2020. Eita! E nada aconteceu. Inclusive os fogos agora. Esse é o sinal para eu parar de falar. Joga aqui. Eu pensei que ele ia falar. Vai falar? Vou bem rápido, irmão. Só uma coisa assim que vocês comentando, eu não, repito, não li o livro, mas eu vou ler, tenho compromisso de ler. Mas vocês comentando, eu lembro muito, porque vocês já ouviram falar essa expressão, o reino inaugurado e ainda não consumado. Isso está na teologia reformada, que é a questão da presença do reino de Deus aqui. Nós já participamos do reino eterno, aqui e agora. O escritor aos Hebreus, quando a gente falou e fez a exposição da carta, ele disse isso. O escritor aos Hebreus disse que nós experimentamos o mundo do porvir, os poderes do mundo vindouro. E estava falando sexta-feira, eu acredito que vocês compreenderam um pouco. Eu sei que cada um tem uma estrutura, e às vezes minha estrutura pode ser que assim, o meu desejo é ensinar, não é impor a forma de eu sentir as coisas ou de eu ver as coisas, não é isso. A palavra de Deus, sim, é quem precisa nos moldar. Eu estava falando sobre aquela questão de a última resposta ser do Senhor. Não tem problema de nós orarmos, de nós sonharmos. Agora, a minha confiança, como o Felipe estava dizendo, o livro traz, Fran, né, também, Bárbara estava comentando, eu tenho que ter, eu como cristão, como filho de Deus, tenho que ter essa consciência de que a palavra final é dele. Ele pode tudo. Eu tenho enfatizado muito isso, porque esse é o momento de enfatizar. O meu Deus pode todas as coisas. E a minha pergunta não é, Senhor, tu podes, tu queres, e eu tenho que me submeter à vontade do Senhor, aceitar a vontade do Senhor. Ele tem controle sobre todas as nossas vidas, sobre a nossa história, sobre cada momento. E eu tenho enfatizado isso. Jesus disse, olha, vocês não podem acrescentar um cabelo, um côvado, tá certo? Você não pode pedir, eu mesmo, se eu pudesse, já tinha pedido a queda dos meus cabelos, mas eu não posso. Então, veja, e Jesus disse, então não andeis preocupado, porque o vosso Pai Celestial, ele cuida, e a igreja, a congregação passou por algumas perdas. Então, a gente tem que entender o seguinte, nós estávamos orando, Senhor, se é de tua vontade, se tu queres, cura, restaura, estabelece a saúde. Essa é a expectativa. Mas eu vou aguardar a resposta do Senhor. A resposta do Senhor é a vontade dele. Se ele cura, foi a vontade do Senhor. Se ele leva, foi a vontade do Senhor. Se é a vontade do Senhor, eu digo, meu irmão, por que você então reza o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Foi feita a vontade do Senhor. Então, se conforme, aceite. Entende? Mesmo que a gente sofra. Mas aquela questão, né, como é que eu posso dizer? Não é anestesia, não, mas também não é alívio. Mas é consolo mesmo, é conforto. Então eu tenho que me consolar, me confortar, me restabelecer as forças, me alimentando da palavra do Senhor, da revelação do Senhor sobre essas coisas. Obrigado, meu irmão, era isso. Só isso. Foi breve. E, continuando, né? Ele fala uma coisa interessante que eu lembrei de Filipenses aqui, quando eu falo. Eu vou ler aqui para vocês. Mas antes disso, vou ler mais uma frase aqui, que é em relação a esse assunto. Portanto, tenha cuidado antes de menosprezar o porvir,
Pode ser que quando o seu porvir for bonito e seguro, o seu aqui e agora seja doce e proveitoso. Agora, indo para a parte que eu falei, que eu lembrei de Filipenses, é glorificando a Deus na vida ou na morte. Aí ele fala, essa esperança, através da morte e da ressurreição de Jesus, me fez querer derramar a minha vida para o bem dos outros, agora, especialmente para o bem eterno deles. Aí eu lembrei de Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao 26, né, quando ele fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só que quando Paulo fala sobre isso aí, ele fala, ó, eu estou em guerra entre essas duas vontades, porque eu quero ir embora porque eu quero estar com Cristo, eu estou aqui parafraseando porque não estou falando exatamente lá, mas eu também acho importante estar com vocês, porque através da minha vida, o nome de Jesus vai ser proclamado na vida de vocês. Então, eu lembrei, quando ele falou isso aqui, eu lembrei dessa passagem de Paulo, né, na carta aos Filipenses. Por quê? Porque nossa esperança em estar com Cristo deve também influenciar nós a darmos essa esperança, e quando darmos eu estou falando de passar, de evangelizar, passar essa esperança a outras pessoas também. Por que só guardar a esperança para nós? Então, quando ele fala aqui que ele vai derramar a sua vida para o bem dos outros agora, e ele não é só para o bem eterno, como ele fala depois, é para o bem qualquer. Eu tenho que derramar minha vida para o bem de outras pessoas, e aí ele fala, especialmente para o bem eterno deles. Então, como nós, como cristãos, e com essa esperança nas mãos, estamos passando essa esperança para outras pessoas também. Né? Isso aí é importantíssimo, né? Porque a base do evangelho é passar o evangelho a outras pessoas. Né? O mandado último de Jesus foi a proclamação do evangelho a toda criatura. Então, eu tendo essa esperança em mim, eu tenho que também passar a ter, e não por obrigação. Claro que isso é um dever nosso, mas por prazer também querer mostrar essa esperança a outras pessoas. E isso, é claro, se vocês não leram ou se não ouviram, eu recomendo, que é Pecadores na Mão do Deus Irado. Né? Ali ele mostra, acho que é John Edwards, se eu não me engano. Né? Ali ele mostra o destino final dos não, né, convertidos, das pessoas que vão ser condenadas, e como nós estamos sofrendo pela condenação deles. Será que estamos chorando pela condenação deles ou estamos nem aí? Né? Estamos, como faz Maria Helena, né? Estou nem aí para o destino final deles. Então, temos que sim estar sofrendo, chorando e nos derramar, né? Derramar nossa vida para o bem eterno dessas pessoas também, para que essa esperança venha a ser proclamada também para outras pessoas. Pode falar, professor. E às vezes a gente é confundido, né? De ser muito otimista. Eu já vi muito minhas amigas falando assim, ai, tu é muito otimista. Tu só pensa nas coisas boas, tu só vê as coisas boas. Sendo que eu acho que não é otimismo, sabe? Porque o otimismo, ele espera algo, ele não sabe se vai acontecer, ele não sabe que você vai ficar bem. Ele não sabe, ele só tá ali esperando, né? E a nossa esperança em Cristo, a gente sabe que, independente do que aconteça, a gente vai estar bem, sabe? Mesmo que a gente sofra na hora, a gente chore, a gente grite, esperneie, mas a gente sabe que no final daquilo a gente vai estar bem, porque Deus vai estar com a gente. Então, a nossa felicidade não é um estado de espírito, né? Tipo, que a gente tá feliz. A gente é feliz porque a gente tem Cristo. Então, a gente não é otimista, né? Nem a gente tem a nossa fé realmente na rocha de Deus, né? Que é Jesus. E passar para outras pessoas também, a gente também é dado como um chato, né? Como, ai, que o pessoal não cala a boca, só vive falando sobre Jesus, só falando sobre Jesus. Aí eu tava falando hoje, a gente falou sobre isso, engraçado, né? Tá tudo conectado. A gente falou hoje na célula, aí eu falei assim, minha gente, eu fiquei feliz, porque eu vi o trailer do Homem-Aranha, e fiquei falando para todo mundo do trailer do Homem-Aranha, eu não vou falar de Jesus que morreu por mim na cruz, pelo amor de Deus. Então a gente tem uma coisa boa, a gente tem Luca Martini, não sei se vocês conhecem. Ele fala assim, Luca Martini. Quem? É Luca Martini. Eu amo, ele é um
Ele é missionário e ele posta, e ele tem alguns livros, e eu li, né, os livros dele, e ele fala assim: o mundo está doente e nós temos a cura. Então, se a gente tem a cura, a gente não vai ficar. Eu fui curada, graças a Deus, muito obrigada, Jesus, e ficar para mim. Eu vou querer que outras pessoas se curem. Então, isso é evangelho, né? A gente tem a coluna vertebral, né, que é a morte e a ressurreição de Cristo, e a gente tem essa esperança de que ele vai voltar. A gente sabe que ele é poderoso para fazer, porque ele fez várias coisas aqui na Terra e usou também outras pessoas para fazer, e a gente vai levar, sim, a outras pessoas. E não é por otimismo, é porque a gente tem certeza que isso vai acontecer um dia. Então a gente está vivendo, né, de acordo com isso. Antes que eu esqueça rapidinho, eu vou passar para a Bárbara, mas só para linkar aqui no assunto. O pastor vai gostar agora do assunto, que é futebol. É... Ah, a Bárbara também gosta, ele esqueci. Pronto, vai gostar. Quando o Messi saiu do PSG, saiu do Barcelona para o PSG, tem uma história, eu não sei onde eu vi, mas achei interessante. Teve uma pessoa que viajou para um lugar bem distante mesmo assim, que acho que nem internet tinha. E lá eles sabiam que Messi tinha saído do Barcelona e ido pro PSG. Lá eles sabiam. E como, aí eu penso assim, aí ele continua a história, né? Como Jesus não chegou ainda para aquela localidade, né? Como o nome de Cristo não chegou lá ainda, mas que um jogador de futebol saiu de um time e foi para o outro, né? E a gente vê a influência de que pessoas que realmente querendo levar informação é possível levar, né? Quando a gente realmente quer influenciar os outros, a gente consegue. Quando quer passar uma verdade, a gente consegue fazer isso quando tem muito empenho. E isso aí eu incluo todos nós, né? Todos nós. O quanto nós estamos, assim, defeituosos, né? No empenho de levar a esperança, né? Apresentada nesse livro aqui, para o mundo, né? Porque aqui eu sei que tem momentos que a gente se desespera, tem um momento que a gente fica ansioso, fica triste, mas a gente sabe lá dentro, a gente não se desespera mais ainda, porque sabe que tem essa esperança lá. E quantas outras pessoas aí não possuem essa esperança, não possuem o, o poder, né, dado por Deus de encontrar a Ele, né, e conhecê-lo através da revelação que Ele apresenta tanto na natural quanto a especial, que é a Bíblia, e se desesperam totalmente, acabam com suas vidas e tudo mais, e nós temos o poder, nós temos a cura, né, de levar a palavra, né, levar essa esperança aos outros. Infelizmente, nosso empenho está sendo muito inferior ao empenho de outras pessoas que levam coisas irrelevantes, né, para todas as pessoas do mundo, né, e com tanta facilidade, infelizmente. Mas só foi para linkar o assunto aí. Pode falar. Não, só dizer, né, que eu nem sabia que o Messi tinha passado do PSG para Barcelona de novo. Chega, eu tô meio sujo hoje. Mas eu entendo. E essa questão de chegar, trabalhar para que o nome de Jesus seja propagado, a gente sempre conversava aqui em casa como Deus preparou o. Eu não sei como Deus, porque eu não sabia usar nada de tecnologia. Aí veio os cultos online. Eu sei que culto online não existe, assim, né? Culto é você lá. Mas Deus preparou uma plataforma para que a gente cultuasse a Deus mesmo distante, mas no mesmo propósito, um escutando o outro. As escolas dominicais, as crianças entravam. Então, muitas crianças que não tinham os pais crentes, não tinha, só ela frequentava a igreja, e Deus abriu essa possibilidade delas estarem escutando dentro de casa. Então a gente ficou muito impressionado. Então isso foi um gás para a gente trabalhar mais ainda. E eu acho que ainda foi pouco. É assim, essa é a minha avaliação, né? Não sei os outros. Mas, e como o Felipe falou, quantas coisas supérfluas chegam a tantas pessoas remotas e o nome de Jesus não chega. E eu lembrei do livro, não sei se vocês já leram, é aquele que João André, Contrabandista de Deus. Sim. Ele trata justamente disso. Quantas pessoas trabalham para levar a Bíblia para aqueles lugares, que era cortina de ferro na época, né?
E a gente fica, meu Deus, como é que pode? E a pessoa não sabia nem... A Bíblia chegava na igreja, era uma Bíblia só para os irmãos, e eles tinham que ir lá e decorar os versículos. É uma realidade totalmente diferente para a gente, né? Então, poxa, tantas coisas chegam e o nome de Cristo não chega. É uma coisa para refletir. Né? O pastor queria falar. Felipe falando de Messi e a Coca-Cola. A Coca-Cola vai nessa mesma linha aí. Mas só sim. uma contribuição bem rápida sobre essa questão, eu acho interessante, que o Fran levantou, né? Como as pessoas veem a gente. Não, você é muito otimista. Não, meu irmão, é fé mesmo. E existe uma diferença entre fé e otimismo. A fé é a certeza das coisas que se espera, convicção de coisas que se não veem, que eu sempre faço o link do capítulo 11 com o capítulo 1, porque é baseado no Deus que se revelou, havendo Deus falado antigamente aos profetas, aos pais, né, nos falou pelo Filho. Então, crente não tem otimismo. Nesse sentido, não. Mas se a fé é otimista, e ela que traz esperança, ela é baseada não no meu subjetivo, no meu ser, na minha personalidade, mas naquilo que eu escutei de Deus. E por isso gera confiança. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal. Eu posso entrar na cova. Os irmãos vão dizer, pastor, você entrou vivo ou morto? Entrei morto, meu irmão, mas entende que a fé lá me acompanha, eu entro na eternidade. Vocês estavam falando isso e eu estava lembrando. Eu tenho que pegar algumas coisas e fazer a intertextualidade, viu, Felipe? O Caverna do Dragão, Caverna do Dragão. Veja, a gente fica torcendo para que o menino passe para o mundo dele, é o mundo de papai, é o mundo de mamãe. Lá é o mundo da maravilha, que mostra o parque, etc. Mas quando ele está cá, a gente não quer que ele vá, só porque senão acaba. Ali é o sepultamento dele. Acabou a história do Caverna. Não pode acabar a Caverna do Dragão. Então, fica no egoísmo das crianças. Vê mesmo. Olha, mas faz todo sentido, faz todo sentido. Tem irmão que quer estar na Caverna do Dragão, né? Eu quero estar com o meu Deus, com o meu pai, então, na casa celestial, na versão celestial. Eu vou parar por aqui, meu irmão. Essa intertextualidade vai me levar muito, muito longe. Olha, aí, eu gostei, mas faz sentido. Faz sentido. Mas para finalizar essa parte, que o segundo capítulo já vai linkar com o que o pastor falou, que é a parte da confiança no que Deus fala. Aí ele nem leu, ó, tá vendo que eu falei que é bom? Que ele nem leu, mas já linkou o segundo capítulo. Bem de unidade é pecado, viu, pastor? Aí, mas eu vou só ler uma partezinha aqui que eu gostei, que ele trata aqui sobre uma experiência dele, tá? Então, como o pastor falou, ele não está impondo aqui, só está ensinando uma verdade. Qual é a verdade que ele está passando aqui? Que ele fala que eu não estou bem, mas me sinto bem. E essa é uma verdade para ele, né? Tipo, uma ação dele. Que ele não fala que está bem porque ele não controla essa parte do bem dele. Mas ele se sente bem, que mesmo estando mal de alguma forma, mas ele se sente bem por ter a esperança em Cristo. E essa aqui é uma experiência dele. Mas qual é a verdade por trás dessa afirmação? É que a gente não controla nada, né? Todos os nossos planejamentos, tudo que a gente vai fazer ou que a gente deixa de fazer, tudo isso está no controle total de Deus, né? Pela sua soberania. E Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, que ele cita aqui escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e faremos negócio e teremos lucros. Você não sabe o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Você não passa de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, o nosso bem-estar não está em função de nós mesmos, mas o nosso bem-estar está em função da vontade de Deus. Como o Franciele falou, até o nosso respirar está na vontade de Deus. Então, Deus pode cuidar de nós em vida, em morte, e Deus pode decidir se a gente vive ou a gente morre. Mas isso não causa medo em nós. Por quê? Porque temos a esperança de Deus, a esperança futura de que Ele prometeu para nós, a vida eterna, de viver junto com Ele. Então isso não nos desespera, não nos deixa com medo, não nos deixa assustados. Ter alguém no controle. Né? Eu acho que eu ficaria mais assustado se eu tivesse no controle. Né? Porque tem coisas que eu cometo que se eu tivesse
com o poder de agir, né, realmente na minha vida, com certeza eu estaria em ruína, né, hoje. Mas graças a Deus que Deus controla, né, que Deus, a sua vontade, controla nossa vida. E aí, para finalizar o capítulo, eu vou ler uma partezinha, é um pouquinho grande, mas é muito, muito bonito que ele fala. A rocha que eu permaneço é a rocha da ação de Deus no mundo agora e para sempre, ou seja, é o agora e também o porvir, né? O controle de Deus no presente, o controle de Deus no futuro. Então, se Deus quiser, diz a Bíblia, viveremos. Mais envolvido que isso, impossível. Não apenas vivendo ou morrendo você estará com Deus, mas também Deus decidirá se você viverá ou morrerá agora. E não apenas viver ou morrer, Ele está ainda mais envolvido do que isso. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Nada é excluído disto ou aquilo. Ele está totalmente envolvido, totalmente. Esta saúde ou aquela doença, este colapso econômico ou aquela recuperação, este respirar ou não, tudo isso está no controle de Deus. Então, por que isso não deixa assustados? Aí é o capítulo 2 agora, né? Porque confiamos nas palavras de Deus escritas nas Escrituras. Mas antes de ir para o capítulo 2, você quer comentar mais alguma coisa sobre o capítulo 1? Pode falar, Bárbara. É o pastor. É bem rápido, Felipe, porque você usou uma palavra que achei muito interessante, né? Essa leitura desse livro. Porque quando fala da experiência pessoal de João Piper, né? Então ele diz, você pode repetir, porque como eu não li, era a questão dele estar triste, mas ele estava... Lembra que você falou isso? Que eu não Eu não estou bem. Mas eu Me sinto bem. Eu não estou bem, mas me sinto bem. Pronto. É exatamente o que o apóstolo Paulo coloca quando ele diz assim, ainda que o homem exterior se corrompa, porque ele está falando também que, independente de estarmos doentes ou não, os anos vão se passando, esse homem exterior se corrompe, porque ele está caminhando a passos largos para a morte. Isso é natural, isso é a vida. Mas ainda que ele se corrompa, e Paulo está falando da morte e da corrupção ali, da degeneração do corpo, da decomposição do corpo, ainda que ele se corrompa, o homem interior, ele, na mesma proporção, ele se fortalece. Ele vai se robustecendo. Então, isso é interessante. E nós, como cristãos, precisamos entender isso. Entende? Não podemos deixar que as circunstâncias externas nos abatam de tal forma que, ainda que estejamos abatidos, doentes, etc., esse homem interior deve se fortalecer no Senhor. Entende? E aí, tem uma outra coisa que eu queria colocar também como intertextualidade, quando você fala aí de Tiago, os planos, etc., e coloca a imagem de, mais adiante na epístola, ele fala que nós somos como a nuvem. Entende? Que ela se dissipa. E aí tem uma música que fala muito disso. Ela diz assim, eu sou nuvem passageira, e com o vento se vai. Aí ele usa uma outra metáfora, sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. E acho interessante a nossa tentativa de fazer com que a nossa história permaneça. Ele diz assim, não adianta escrever meu nome numa pedra, porque a pedra em pó vai se tornar. Entende? Ele está falando exatamente dessa. Agora, a diferença do cristão é que isso é uma realidade, aqui e agora, por conta do pecado, mas esse cristão ele tem esperança. Esse daí ele não tem esperança nenhuma. Como é que a gente chama? Esse aí é o... Não é o fatalismo, não. Eu tenho o universalismo, Deus vai reunir tudo, eu tenho a posição nossa e a gente tem o... É uma outra, é como se dissesse assim, morreu, acabou-se. Entende? E nós não somos assim, nós temos esperança. O homem interior se fortalece, ainda que aqui se corrompe a esperança aqui, né? Morra, essa esperança de que Deus vai. Mas a nossa esperança nunca morre, porque ela é Cristo. Ela é Cristo. E aí, só mais uma coisa, me permitam, que foi quando você falou das experiências aqui que fortalecem essa esperança. O apóstolo Paulo falou disso. Acho que foi Fran, ou foi você que falou que a esperança é futura, aponta para o futuro. E é verdade, a esperança que se vê não é a esperança desse apóstolo Paulo. Mas essa esperança, como vocês dois falaram, acredito que os dois falaram sobre esse ponto,
ela é vivida e robustecida aqui. O apóstolo Paulo diz que as experiências produzem a perseverança, e a perseverança é uma esperança que não nos confunde. É uma esperança concreta, porque parte da experiência com Deus aqui e agora. Então, essa esperança do futuro é uma experiência do mundo do porvir aqui e agora. Então, eu acho muito interessante isso, viu? Obrigado, meu irmão. Então, vamos partir do capítulo 2, que ele trata sobre a palavra de Deus. Né, que ele fala que a palavra é um sólido fundamento. Então ele começa chamando venha para a rocha e ele apresenta essa rocha que é a esperança, né, da salvação através de Cristo Jesus. E agora, como confiarmos que essa esperança é real? Através do sólido fundamento que é a palavra de Deus. Então ele fala que essa palavra de Deus é sólida e é doce. E ele cita um bocado de versículo aqui que não deu para acompanhar. Se eu fosse pegar aqui, são tantas citações que ele fala aqui que não tem como eu ficar muito tempo falando sobre elas. Mas eu coloquei duas aqui que tratam sobre cada uma, que é 1 Pedro 1, 24 a 25 e Salmos 19, 10. Né, que ele trata que o primeiro é que a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, né, mostrando a continuidade e a solidez da palavra de Deus, né, falando que ela é eterna. E a parte doce, né, que Salmos 19, 10. São mais desejáveis do que o ouro, e são mais doces do que o mel e destilados dos favos. Né? Então isso aí mostra que nos melhores momentos e piores momentos, as palavras de Deus trazem paz e alegria inabaláveis sobre nossas vidas. Né? E eu vou pegar aqui, aí fala aqui. Aí tem uma parte interessante, que ele trata de Jeremias nessa parte aqui, que eu achei fantástico. Porque Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, ele fala: as tuas palavras encheram meu coração de júbilo e alegria. E quem foi Jeremias? Né? Conhecido como profeta chorão. Né? Se a gente lê, né, Jeremias e Lamentações, a gente vê o quanto esse homem sofreu. Pelo amor de Deus, o bicho sofreu. E muito. Né? E mais, no capítulo 15, versículo 16, ele fala que as palavras de Deus encheram meu coração de júbilo e alegria. E quando a gente lê Jeremias e Lamentações, principalmente Jeremias, né, quando ele está tratando exatamente sobre o momento que ele está vivendo e escreve muitas opiniões dele, que Lamentações é mais a parte de Lamentações mesmo, né, ele pede muitas vezes ajuda a Deus. Né, muitas vezes ele quer ouvir a voz de Deus. Né, e aqui, acho que só aquele momento de ouvir a voz de Deus trazia alívio. Né, num poço, às vezes preso, mas ele insistia: Deus, eu quero ouvir a sua voz, Deus, eu quero lhe ouvir, Deus, eu preciso te ouvir. Então ele percebia o quanto era importante para ele, e aqui a gente vê nesse versículo, o quanto é importante para ele ouvir a Deus em meio a tudo aquilo. Deus, eu só falo maldade para esse povo, eu só falo isso, eu falo aquilo, mas ele ouvia a Deus e ficava em júbilo de alegria. Né? O profeta que, em um momento tão ruim da história, que se for comparar o que a gente está vivendo agora, é muito maior que ele viveu, porque ele viu em visões o que ia acontecer, falou o que ia acontecer, viu acontecendo realmente, e o povo de Israel ainda teimando, viu o templo ser destruído, foi levado para o Egito, viu o povo no Egito morrendo por conta da desobediência de Israel, voltou para o Egito e viu tudo aquilo. E pense, ele via júbilo e alegria na palavra de Deus. Né? Ele ficava alegre quando ouvia a voz de Deus. E isso traz uma aplicação muito grande para nós. Né? Que mesmo nas calamidades da nossa vida, na maior das piores que a gente vai viver durante a nossa vida aqui nessa terra, só esse resquício de vida que a gente tem que encontrar um apoio nas Escrituras. Né? Quando os reformadores, né, e esse é um ensino bem longo, né, da história, que a nossa Bíblia é a regra de fé e prática de nossas vidas, ela tem que ser realmente nossa base de fé, né, tanto de crer em Deus e como crer em Deus, e como prática, como vou agir para ser um filho de Deus. Para ser não, né? Para mostrar que eu sou um filho de Deus. Né? Como eu vou agir? Então, isso tudo está nas Escrituras.
E a gente tem que encontrar júbilo e alegria. Temos que ter prazer na leitura. E se não puder ler, pelo menos ouça. Né? Tem gente que fala, não posso ler, tudo mais. Tem audiobook, tem Bíblia em todo canto agora. Dá para ouvir, dá para ler, dá para assistir, dá para fazer tudo. Então, não tem mais desculpa, vamos dizer assim, por conta da tecnologia. Mas a gente tem que ter prazer realmente, pelo menos ler um versículo por dia, ler um capítulo por dia, porque ali é a palavra de Deus. Né? É a palavra que está júbilo, né? Enche o meu coração de júbilo e alegria em meio a momentos ruins da nossa vida, porque a palavra de Deus é sólida, porque ela permanece para sempre, então é uma coisa que a gente consegue se firmar realmente, sabendo que aquilo não vai desmoronar, né? Não é uma casa sobre a areia, mas é uma casa realmente sobre a rocha, que pode vir o que quiser e ela não vai cair, a gente pode confiar exatamente nela, e é doce, porque a gente consegue achar acalento, a gente consegue ser acalentado, ser acalmado em momentos ruins, né? A gente consegue sentir o amor de Deus, né, nas Escrituras. Então essa é a palavra, essa é a palavra que a gente tem e a base, o sólido, o fundamento que a gente tem que se apoiar. Vai falar aí, Franciele? Bom, eu tô falando demais, né? É porque eu gosto muito do livro. Eu acho que o problema da gente foi que a gente diminuiu muito a Bíblia. Trouxe ela para muito humano. Por ser um livro escrito, logicamente, por homens, que não ia ser cavalo que ia escrever a Bíblia, mas a gente humanizou, vamos dizer assim, a gente desceu o nível da Bíblia, esqueceu que é a palavra de Deus, porque a gente tem tanto livro agora disponível, né? Tem livro de todo tipo, e a gente acaba esquecendo que realmente ali foi inspirado por Deus, e ali é a palavra de Deus. Então, quando a gente lê assim, por que está batidão a minha alma, por que tu percebeu dentro de mim, a gente não entende que aquilo ali foi inspirado, Davi foi inspirado por Deus para escrever aquela parte, para a gente também agora, enquanto a gente está abatido, a gente ler e ter esperança, né? Ter aquela alegria, o renovo, né, que a gente tem quando lê a palavra. Então, a gente perdeu muito disso, eu acho. Não estou falando a gente aqui, mas estou falando toda uma geração, né? Principalmente nós jovens agora, perdeu muito o prazer de sentar e ler a palavra de Deus e passar um tempo assim lendo e estudando o que ela quer falar para a gente. A gente está muito acostumado com tudo mastigado e querer tudo muito fácil, enfim. Mas a gente está esquecendo, né? Está perdendo esse prazer de ter Deus falando com a gente, como o John Piper mesmo falou, né? Eu ouvi Deus falar através da palavra. Então, a gente ouve Deus falar através da palavra o tempo todo. E uma coisa também que ele falou aqui é que a palavra de Deus ela não perde a doçura por um momento que não seja tão doce assim, né? Por um momento tão difícil que a gente está passando, mas a palavra de Deus continua doce, sabe? Porque para o nosso paladar ela é doce, né? A gente consegue entender o que ela quer falar e passar para a gente. Pelo contrário, a gente entende que ele tem poder para tudo, mesmo que ele não pare essa pandemia. Ele tem poder para parar ou não parar, isso aí não depende da gente, é só ele. Mas entender que realmente o que a gente pode fazer para nos ajudar. Eu também, Bárbara, passei muito assim, perrengue no começo da pandemia, porque foi tudo uma loucura, né? Eu estava estudando, então foi tudo assim, muito novo, né? Estudar pelo computador e ao culto pelo computador, e tudo pelo computador, e era uma loucura. E pensar assim, tipo, não vai ter fim nunca, né? A gente vai ficar aqui desamparado para sempre, mas aí entender que mesmo que isso aconteça, a gente tem Deus e que Ele nos fala, né? Através da palavra dele, e a palavra dele é eficaz, ela é viva e ela tem poder para nos. E, gente, fez Jeremias ter alegria, quanto mais a gente, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que voltar a ter esse prazer, essa alegria de pegar a Bíblia e de ler, passar horas assim, escrevendo, não sei o quê. É muito legal, né? Felipe comprou um comentário bíblico, eu me apossei dele. Aí, toda vez que eu vou ler, eu fico lendo o comentário junto, né? Aí é muito legal, porque são várias teorias assim, muita coisa e tal, você pode ligar os pontos, é muito legal. Então, que a gente possa realmente voltar a ter esse amor, né? Um zelo pela palavra de Deus, porque realmente ali é viva. Ela tem poder para mudar um homem. Um homem que ouve um versículo, ele pode ser transformado por aquele versículo. Então é muita coisa, né? Para caber num livro só, é muito incrível.
Gente, eu preciso de Fran ensinando para as crianças. É super didática. E realmente, é porque hoje em dia a gente quer tudo muito rápido, quer as coisas já prontas, o mais rápido possível e o mais mastigado possível, né? Só que é tão bom a gente descobrir, não por nós mesmos, mas assim, sentir o trabalho do Espírito Santo em nós para entender a palavra dele. E isso é fantástico. Eu também pego os emprestados, os comentários de uma certa pessoa, eu também pego todos os livros dele. Ele fica perguntando, cadê? Não sei, tá por aí. Ele queria falar, vai, pastor. Lembrando, meus irmãos, que é o que vocês colocam, eu estou muito feliz. Cada encontro que se tem, assim, pela dedicação de conhecer a palavra de Deus, de discutir e se alimentar dela. Eu vejo que vocês estão... E no caso de Jeremias, tem uma diferença ali que muita gente não percebeu, porque não conhece a palavra de Deus, mas quem conhece se alimentou. Em meio às lamentações, em meio à visão de ver as mães cozerem seus filhos mortos, que a miséria era grande, e comer sua carne, que era a única coisa que tinha. O que é que tem para hoje? É a carne do menino que morreu ontem. Então, veja, Jeremias viu isso, e ele olhando tudo isso, ele nos ensinou algo que nós não passamos na pandemia, viu? Não passamos. Teve Auxílio Brasil, teve a Bolsa Família, teve tudo, né? Tá? Brincadeira à parte, mas eu quero chamar a atenção de uma coisa que me impressiona em Jeremias, é que diante de tudo isso ele diz assim, eu trarei à lembrança o que pode me trazer esperança. As misericórdias do Senhor são as causas, ou é a causa de não sermos consumidos. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque ele sabia que se não fosse a misericórdia do Senhor, todo o povo, inclusive ele, seria destruído. Mas a misericórdia do Senhor diz assim, o remanescente é meu, e eu vou cuidar deles lá em Babilônia. É em Babilônia, não vai ser aqui, mas eu vou cuidar deles. A misericórdia. O Senhor disse, olha, vamos enviar meus 4 juízos. Está lá também, Jeremias fala disso, mas Ezequiel desenvolve um capítulo falando. É a espada, é a fome, é a peste e é os animais selvagens. Tá certo? As feras. Mas ele disse, olha, mas sobre o meu remanescente, eles não terão poder. Eles não, a misericórdia do Senhor. Só lembrando uma coisa, meus irmãos, intertextualidade, né? Pega a terceira onda da Europa e vamos lá. Olha, teve Covid lá no deserto. Estava morrendo todo mundo, o povo entrou em pânico. Moisés, o que é que a gente faz? Não é a máscara, é isso? Não, minha gente, é o seguinte, olhem para a serpente. Eu vou levantar que o Senhor mandou. O Senhor sempre traz esperança. Que a misericórdia dele é grande. Aí chegou no tempo de Davi. Eu posso citar diversas ondas, a gente está na terceira. Lá eles tiveram um bocado, viu? Aí em Davi disse, pelo amor de Deus, Senhor, eu pequei, essas ovelhas estão pagando, e o anjo destruidor estava dizimando tudo. Aí o Senhor, pela misericórdia, diz, não, pare, já está bom. Tá? Aí nós temos aí o caso de Jeremias, que vocês falaram, entende? Meus irmãos, a gente vai olhar para as escrituras, tem diversas ondas. A gente pensa que só nós estamos, essa geração está passando por isso. Não, meu irmão. Deus tem sido misericordioso conosco. Viu? Porque aqueles homens passaram por pandemias piores. Mas eles aprenderam exatamente o que vocês estão colocando. E que a igreja de hoje precisa aprender. Olhar para o Senhor e dizer, posso tudo naquele que me fortalece, porque eu porei o meu coração, a minha mente, eu olharei para aquilo que pode me trazer esperança, as misericórdias do Senhor. Ele pode tudo, e se ele quiser, eu passo, e se ele não quiser, ele é Deus. Então, eu pego, sempre fico falando para os irmãos, olha, mestre dos magos, quando o senhor quiser me levar, não fique dizendo, não fique querendo me desviar do caminho, não, viu? O mestre dos magos estava no caminho para mim não acertar, né? Olha, mestre dos magos, não vem não, viu? Se o senhor quer me levar, deixa ele levar. Obrigado, filho. Oh, Jesus. Tem uma coisa interessante, que, pegando um gancho aí, que eu lembrei, que é aquela heresia que fala que o Antigo e o Novo Testamento são 2 deuses diferentes, né? O Antigo Testamento é um Deus, o Novo Testamento é outro Deus. Não sei o termo da heresia, mas é uma heresia. Aí o... Sei agora, mas não, deixa eu falar. Qual é o nome, sabe?
Não, eu ia tirar onda, deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Aí a gente consegue ver, ao ler, principalmente os profetas, né? Maiores e menores, consegue ver que mesmo com as promessas de destruição, né, do povo de Israel, o povo de Judá, Deus sempre mostrava o cuidado dele para o povo. Né? E até essas profecias de destruição eram uma forma de cuidado para dizer assim, ó, gente, estou avisando viu, o que vai acontecer, e estou avisando. Mas mesmo falando assim, ó, mesmo se vocês foram destruídos, mesmo se vocês forem espalhados, eu vou ajuntar vocês novamente. Né? E muitas vezes era mostrando a realidade do que ia acontecer no futuro, né? Aqui ainda, né, antes da volta de Cristo, mas falando também depois, né, mostrando um mundo vindouro, um mundo perfeito. Né? Deus já prometia, antes mesmo da vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, ele já prometia como ia ser, né, no porvir, no mundo eterno. Então, Deus, no Antigo Testamento, já mostrava o amor dele pelos pecadores. Então, assim, ó, vocês viveram comigo, né, antes mesmo de revelar o mistério da graça, né, que Paulo fala que foi um mistério ainda não revelado, o Antigo Testamento foi revelado, né, para depois da morte de Cristo. Então, antes mesmo do mistério da graça, Deus, através do seu amor e da sua palavra, já mostrava, ó, gente, eu vou redimir vocês, né, eu vou redimir vocês dos seus pecados e vocês viverão junto comigo em um mundo, olha, totalmente perfeito, onde vocês comerão junto com os animais selvagens, eles viverão juntos, tudo mais. Isso mostra também um mundo perfeito, né, futuro. Além disso, também um mundo antes da vinda de Cristo. Né? Deus já mostrava, ó, gente, vou juntar vocês novamente. O mundo vai ser reconstruído, tudo vai ser reformado, tudo vai ser lindo de novo. Então, mesmo com os momentos de destruição, Deus mostrava o seu amor, né, através também das palavras, né, durante os livros também dos profetas. Então, só para dizer assim, que a palavra de Deus ela é a mesma coisa, né? Ela é contínua. Né? Em nenhum momento vai mudar com nada, não. Ela é contínua, então a gente pode tomar como base não só o Novo Testamento, né? Também o Deus do Antigo Testamento também era o mesmo. Então a gente pode pegar isso tudo e tornar isso como uma prática para nossas vidas. Pode falar. O nome que eu lembrei não é que diz que são deuses diferentes, mas são dispensações diferentes, né? Deus vai atuar de maneiras diferentes, diferentes, o dispensacionalismo. Por isso que ele coloca como se fosse Deus diferente, mas é o É como se fosse faces de Deus diferentes, né? Mas é o mesmo Deus. Eu esqueci o que eu ia falar. Calma. Lembrei. Essa questão de Jeremias, né? A gente, quando lê o Antigo Testamento, a gente fala, meu irmão, Israel, que coisa. Israel o tempo todo fazendo tudo que é errado. Passa pelo difícil, Deus já abençoa, reclama. E eu percebi a mesma coisa em mim na pandemia, né? Eu reclamava antes da pandemia, tava tudo legal, tudo bem, e a gente reclamava. Aí vem a pandemia, não é a gente tá reclamando por causa da pandemia. Não, meu filho, é porque a gente é ruim mesmo. Então, Deus veio mostrar, olha, vocês não têm que ficar murmurando, vocês têm que agradecer, porque eu estou sustentando vocês, e mesmo que vocês não estejam aí, vão estar comigo, vocês têm que ser agradecidos por tudo. Né? E a pandemia veio também para ensinar isso, a gente está grato a Deus por tudo, independente da situação. Isso. Né? E só uma coisa, eu lembrei o nome daquele termo escatológico que eu queria falar, era aniquilacionismo. Aniquilacionismo é que no final Deus vai destruir tudo, então vamos comer, vamos beber, vamos fazer, porque vai se acabar. E nós temos esperança. Aí John Piper continua falando sobre através da palavra de Deus nós conseguimos saber o segredo de entristecidos, mas sempre alegres. Né? Aí ele fala que vai tratar mais sobre esse assunto, mas ele dá um spoilerzinho aqui, que é o segredo de entristecidos, mas sempre alegres, que Paulo fala lá em 2 Coríntios. Esse segredo é saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Então, de fato, mais do que sustenta, é adoça. Adoça com a esperança de que os propósitos de Deus são bondosos, mesmo na morte, para aqueles que confiam nele. Né? Então, esse é o segredo que ele fala aqui do entristecido, mesmo estando tristes, mas também estamos alegres, apesar das tristezas.
Por quê? Porque sabemos que Deus é soberano, Deus tem um controle, principalmente principalmente não, Deus tem controle sobre os males e sobre as bonanças na vida. Ele tem poder sobre tudo, ele tem o poder de, como o Franciele falou, né, de tirar o coronavírus daqui, acabar com a pandemia agora. Ele poderia fazer isso, mas ele não quis fazer, né? Não quis fazer, mas mesmo assim ele continua com esse poder de fazer. Então, está sempre alegre de saber que o Deus que tem o poder de fazer qualquer coisa é o mesmo Deus que o prometeu, né? É o mesmo Deus que fala através das Escrituras. É o mesmo Deus que é o autor, né, de toda a Bíblia. Então, isso, como um Deus poderoso desse, a gente não vai confiar naquilo que ele escreveu, né? Não vai confiar naquilo que ele disse para nós, através das Escrituras. Não faz sentido, né? Então, um sólido fundamento é sólido e ao mesmo tempo é doce, porque ele é para sempre, ele é contínuo, nunca vai se findar, a palavra de Deus é eterna, e ao mesmo tempo ele adoça nossas vidas através das tribulações por conta da confiança que temos nele. E aí ele trata sobre um assunto aqui que é meio complicado, né? Porque ele fala sobre a Bíblia em si, né? Como podemos saber que a Bíblia é verdadeira, né? É um pensamento que eu tenho, só que eu não consigo, não exponho tanto assim, mas é porque é complicado. Mas assim, qual é o pensamento de John Piper aqui e como ele aplica para a igreja no geral? Ele diz assim, ó, é, a minha resposta para a pessoa que pergunta, né, como ele pode saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí a resposta dele é existe uma glória divina que brilha através dela, a qual se encaixa perfeitamente ao molde com o formato de Deus em seu coração. Como roda dentada e corrente de bicicleta, mão e luva, peixe e água, asas e ar, a peça final de um quebra-cabeça. Aí ele fala aqui, ó, mesmo com uma resposta tão mística assim que a gente pode falar, mas ele diz, ó, ele percebeu através dos anos que os argumentos acadêmicos e históricos em prol da Bíblia não funcionariam para a maior parte do mundo. Um exemplo, um exemplo. Tem várias provas de que a Bíblia é historicamente confiável, vamos dizer assim, né? Isso aí é bom, é uma coisa legal, né, saber disso. Mas isso não pode ser uma prioridade para nós, né? Isso não pode ser uma prioridade. Tipo, se ninguém conseguisse provar historicamente isso, mas nossa fé em Deus, nossa prova de que Ele escreveu, a prova de fé, que Ele escreveu aquilo, é o suficiente para a gente acreditar e confiar nas Escrituras. É aí por isso que essa parte é complicada, que muitos mais colocam como prioridade os argumentos acadêmicos dizendo que a Bíblia é confiável historicamente, através daqueles anos, ó, pegando as crônicas dos outros países, ó, ver como se encaixa. Mas isso é um plus, é um bônus, né, para isso, mas não é o suficiente, não é para ser o suficiente para a gente acreditar. É através da fé em Cristo Jesus. Aí ele fala, porque embora sejam verdadeiros e úteis até certo ponto, eles não podem ser compreendidos por uma criança de 8 anos, por um povoado pré-letrado do recém-descoberto em uma selva remota do Pacífico Sul, ou por uma pessoa comum no Ocidente com pouca educação formal. E, no entanto, parecia-me óbvio que Deus intencionava que essas pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus e crer, sem um salto no escuro. Então, mesmo sem eles saberem os argumentos acadêmicos, eles liam a palavra e confiavam nessa palavra, né? E, de certo modo, eles conseguiam entender aquilo que Deus passava e confiar naquilo, mesmo sem ter o suporte acadêmico nas suas costas. Então, a nossa fé é o suficiente para a gente acreditar, para a gente confiar nas Escrituras. Mas frisando que é importante, né? As provas que estão tendo. É importante, é útil para nós. E até para as pessoas que estão fora, dizendo assim, ó, até que eles podem estar certo em algumas partes, né? Na visão deles, né? Porque a gente está certo em todas as partes. Mas assim, ó, até que é compreensível que, por conta desses argumentos, porque eles não sabem, eles não têm o poder dado por Deus de conhecer a revelação de Deus através, né? Para conhecer Deus e Cristo através das Escrituras. Porque o Espírito Santo não deu esse poder a eles, vamos dizer assim. Mas, através desses argumentos, é bom. Mas, para nós, não deve ser o suficiente, não deve ser a prioridade. Porque a nossa fé em Deus e nossa fé nas Escrituras já é o suficiente para a gente acreditar e confiar no sólido fundamento das Escrituras. Acho que é o pastor que quer falar, né? Ele cedeu às damas. Eu achei esse argumento, eu entendi o que ele quis dizer. E não discordando.
Mas eu acho que ele dá uma ênfase maior e com um argumento meio místico, como o Felipe falou. Ficou um argumento meio espiritualizado. Então, vou tentar explicar. Assim, eu vejo o argumento da acadêmico, vamos dizer assim, como um dos argumentos para você tentar convencer outra pessoa a confiar na Bíblia, vamos dizer assim. Né? Não é que ele não seja menos ou mais importante. Ah, porque eu creio. Sim, mas isso é um argumento do que eu creio. É um dos argumentos junto com os outros. Então, assim, e esse argumento não vem só de homem, criado por homem. Eu acredito que Deus também usa a ciência, usa, vamos dizer assim, argumentos acadêmicos, históricos, científicos, para proclamar a verdade dele. A Bíblia diz que a natureza declara a glória de Deus, ou seja, ela é uma prova científica de que Deus existe. Mas eu entendi ao mesmo tempo que ele quis dizer, porque isso não vai fazer ninguém crer. Nem um argumento acadêmico, nem eu dizer que creio porque a Bíblia preencheu um lugar em mim. Porque eu não sou argumento para fazer ninguém crer. É só o Espírito Santo que faz. Aí sim eu entendi o que ele quis dizer, que não adianta ter vários argumentos acadêmicos, porque uma criança de 8 anos não vai entender, realmente ela não vai entender, só Deus que vai colocar isso no coração dela. Mas ela também não vai entender se eu disser assim, você tem que crer porque Deus preenche, a Bíblia preencheu o lugar em mim que só Deus preenche. Dá para entender? Eu não sei o que... Enfim, mas eu entendi o argumento e concordo com ele, porque para crer na Bíblia e crer que Deus existe e que Deus falou, só o Espírito Santo faz isso no coração da pessoa. Então, os outros argumentos só são porque Deus teve misericórdia. Porque Deus nos amou. Porque se ele não quisesse dar nenhuma prova, a gente, mesmo assim, iria crer por causa do Espírito. A gente não precisa de mais prova. Essas provas não é porque Deus precisa provar quem ele é. É porque nós somos incapazes de conhecer quem ele é. Então, a gente precisa ter o tempo todo com a muleta, com a ajuda, e Deus é misericordioso por causa disso. Mas eu concordo discordando dele. Enfim, o resumo é isso da ópera. Agora, meu irmão, tem um exemplo que falam de fé, e eu já vi muitos pastores usar, que é um equívoco. Ele fala, eu já sei o que é, mas ele fala. Ele fala que é um equívoco, né? Que a fé é um salto no escuro. Graças a Deus, que eu não li, né? Eu não li quando você disse aí, eu disse, João Pai disse isso. Não, eu posso concordar com ele, muita coisa. Mas nisso eu não vou concordar. Fé nunca vai ser um salto no escuro, porque eu só salto porque eu ouvi Deus. Tá? Estou falando se for para saltar. Estou dizendo que fé é isso, mas eu estou dizendo, nunca será um salto no escuro, porque quando eu salto, eu sei o que está lá, se eu for comparar um salto. Porque a fé, diz escrito aos Hebreus, né? A certeza é isso e aquilo outro, mais do que eu ouvi Deus falar, vendo Deus outrora falar. A fé é a resposta do ouvinte a um Deus todo-poderoso que fala. E quanto às questões dos argumentos, eu sempre digo o seguinte, eu posso usar muitos argumentos, já usei alguns, inclusive históricos. Mas eu sempre digo o seguinte, a minha fé não precisa de nenhum desses argumentos. Eu estou expressando ela, mas eu não preciso disso para ter fé. Eu preciso das Escrituras, eu preciso de Deus que fala. E outra, meus irmãos, tanto aqui quanto na pregação, eu não queria, assim, desenvolver muita coisa não, mas às vezes é preciso. Veja, tanto lá na pregação daqueles, né, pecadores na mão de Deus irado. Olha, tanto o pecador quanto a questão de fé é uma obra de Deus. Não é uma obra minha. Eu, na minha imaturidade cristã, eu já pensei que a minha eloquência, quanto mais eu estudar, quanto mais eu souber de Bíblia, quanto mais eu citar a Bíblia, eu vou convencer as pessoas. Não. Não é assim. Não é o pregador, não é o homem, não é o jovem que convence. Nós temos que entender que a Bíblia diz que é o Senhor, o Espírito do Senhor, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, veja, como Bárbara falou, como você falou, Felipe, como Fran já falou em outro momento, ela tocou um pouquinho nisso. Essa questão de fé é uma questão que você também falou do mistério, como você falou do mistério, Felipe.
Paulo diz em Efésios, nas suas cartas, que é uma ação de Deus. Ele se fez conhecido, o mistério a nós revelado. Ó, qual é o homem que vai revelar o mistério de Deus? Tá louco, rapaz. Só Jesus Cristo, como você falou no Conto de Doutrina, né? O Deus homem, entende? Então é uma obra inteiramente dele. Vou parar por aqui para não mais... aí eu compreendo ele e digo... Só nem lá para compreender ele. Não, os argumentos que Felipe colocou. Concordo plenamente nessa parte, por isso que eu disse, se ele disse que era um salto no escuro, por isso que eu já me armei logo, mas graças a Deus estava condenando. Eu sabia que ia falar isso. Que o pastor ia falar isso. Mas quando vocês colocam essa questão, é muito interessante isso, e é interessante dizer, isso eu concordo plenamente com ele. Eu creio nas Escrituras, não é por argumento científico, não é por qualquer argumento histórico, teológico, ontológico, qualquer ciência antropológica, não. Eu creio nas Escrituras ao ler, reconhecer que ela é a verdade. E isso não depende de mim. Foi uma ação de Deus no meu coração, porque nem eu mesmo conseguia, eu estaria preso ainda nas trevas, se não fosse o Senhor que fizesse isso. Obrigado aí, meu irmão. Só para complementar o que eu tinha falado, eu lembrei do termo. É como se fosse, eu vejo esses argumentos científicos como se fosse um meio de graça. Ele não vai dar fé, ele vai fortalecer a fé que eu já tenho. Corroborar. É assim, não é com a palavra mais bonita, sim, né? Corroborar. Que é para criança. Tá certo. E falando sobre o salto no escuro, né? Ele fala exatamente aqui. A visão bíblica da fé não é um salto no escuro. É assegurada e bem fundamentada. Chama-se fé porque não tem... Chama-se fé não porque não tem o fundamento. Chama-se fé porque envolve confiança. Aí Jesus não chamou os crentes de cegos, ele chamou os incrédulos de cegos. Vendo não veem. A fé salvadora na palavra de Deus é baseada em ver de verdade. Então ele fala aqui que quem cega, na verdade, é Satanás, né? Através das ilusões que ele traz sobre nossas vidas. E a Bíblia é o que mostra a luz, né? A luz de Deus através das Escrituras. Tem um exemplo muito bom que eu acho muito interessante. Eu ouvi, não sei se o pastor conhece, o pastor Wilson. Ele foi o pastor do Cabo quando eu entrei. Aí ele falava um exemplo desse aí, que estava todo mundo vendado, né, no caso, indo para o buraco, né, que era o inferno, né, pela história, e vinha Deus, né, e tirava a venda, mostrava o caminho onde estava indo. E vendo esse caminho para onde estava indo, ele dando, né, esse poder de conseguir ver, porque a gente conseguiu, né, ir até ele, né, mudar o sentido do que a gente estava indo e ir até ele. Então, é exatamente isso. A fé não é um salto no escuro, como muitos falam. A fé é verdadeiramente a verdade. A gente conseguiu ver a verdade em uma situação pecaminosa, numa situação de caminho para a condenação, e assim nós temos fé e retornamos, saímos daquele caminho e fomos para outro, porque reconhecemos a verdade, nós vimos a verdade, né, sobre nossas vidas. E a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus ilumina nossas mentes, né? Luz para nossos pés da tua palavra, né? Lâmpada para nossos pés da tua palavra e luz para os meus caminhos, né? E obrigado, corrigi logo, não estou corrigindo aí. E a palavra de Deus é isso para nossas vidas, ela ilumina o nosso caminho, né? E a gente está falando sobre o Salmo 119 na escola bíblica, né? E fala muito sobre caminhar, né? Sobre os passos da lei e tudo mais. Então, ela guia, né, o nosso caminhar, ela mostra a forma de andar e, além disso, ainda mostra o caminho que a gente vai andar. Então, não é um salto no escuro. A gente está vendo o caminho para onde está indo, a gente está realmente, nitidamente, vendo, né, os trilhos para onde está indo. Eu vejo isso muito no Peregrino, né? John Bunyan fala claramente sobre isso, né? O evangelista fala, tá a trilha, segue a trilha, vai-te embora aí, que você vai chegar lá no portão. Aí o peregrino vai por trilha estranha, vai por dentro dos matos, e acaba sempre caindo em alguma armadilha, alguma arapuca, e sempre acaba se arrependendo e voltando. Então é isso que a palavra faz em nós, né? Tá lá o caminho certinho para a gente andar, o evangelho mostrando o caminho, e a gente faz o salto no escuro quando a gente sai desse caminho, né? A gente pula, né? Quando a gente começa a seguir nossas vontades, é quem dá o salto no escuro.
né? Então, o peregrino é um exemplo muito bom para isso, de mostrar que a fé é a revelação. A fé é confiar que o caminho que Deus está mostrando é o caminho verdadeiro, né? O caminho que vai levar para a salvação. Então, isso aí é que é fé, né? Não é a gente tá lá vendado e sendo puxado, não. A gente está realmente vendo nitidamente, através da palavra de Deus, o caminho que a gente está seguindo. Pode falar. E eu gostei quando ele diz que o argumento dele foi bem legal, que corroborou, né? Agora eu peguei. Concluiu justamente na fé, porque assim, não há fé se eu não tenho segurança na Bíblia. Né? E a Bíblia me mostrou Cristo, a glória de Cristo. Então ele diz: se a fé é um salto no escuro, não é compatível com a que a Bíblia revela, porque a fé vai revelar a glória de Cristo. Então, a glória de Cristo não é escuridão, não é trevas, não é um salto no escuro. Eu vou saltar para a glória de Cristo. Então, quando a gente, na época, há muitos anos, que a gente escutou a primeira vez, a fé, o que é fé? O povo, a fé é um salto no escuro. Aí eu disse: misericórdia, Senhor. Ou eu estou errada, ou eu não sei mais o que é isso. E a gente não tinha nem lido sobre isso. Mas, assim, independente de ter lido esse livro, como Francine falou, é Francine, né? Tô errando os nomes já. Enfim, Fran. Pode falar, Franci. É bonito, deixe ela. Como o Fran falou, a Bíblia, a gente lendo e aprendendo sobre a Bíblia, a gente já descobre isso. Tem alguma coisa estranha aí. E John Piper só escreveu de um modo melhor do que a gente, meu raciocínio, né? Então, realmente, quando ele fala se a fé é um salto no escuro, Cristo é o quê? É escuridão? É trevas? Cristo não é, E né? eu vou confessar aqui, né, com vocês. Quando eu era mais nova, Confessionário. eu sempre falava que a fé era algo que a gente não compreendia, tipo, era realmente salto no escuro, né? Eu acho que eu não usava esse termo salto no escuro, mas eu falava algo relacionado a isso. Mas aí eu cresci, né, graças a Deus, e eu ouvi uma pregação sobre isso e sobre como a fé, ela nos faz ver ao invés de nos cegar, né? E é muito real, porque o pessoal mistificou também a fé. Eu estava no Instagram, acho que ontem, aí uma cantora abriu uma caixinha de pergunta e falou assim: se eu quiser fazer um objeto flutuar, se eu tiver fé, ele flutua? Aí a menina falou que ele flutuaria, mas se Deus tivesse um propósito nisso. Não é que ele. Ah, eu tenho fé, a caneta vai flutuar. Mas se Deus tiver o propósito da caneta flutuar, ela vai flutuar. Porque Deus quer e porque o cara acredita, né? Porque tem que andar juntinho aí, a fé e o mover do Senhor. Mas é isso, a gente mistificou muito. Porque eu acredito nisso, isso vai acontecer. E porque eu acredito. Só que, gente, quando ele falou lá que a montanha ia para o outro lado e tal, era porque Deus tinha um propósito para mostrar àqueles homens que eles eram tinham fé pequena. E ele usou como exemplo uma coisa muito possível de acontecer, que é uma montanha sair se levantar e ir para o outro lado, porque ele queria dar um exemplo, né, exemplificar e facilitar o entendimento das pessoas de acordo com aquilo que ele queria falar. Mas, enfim, a gente mistificou muito, né? E até nisso de... Ai, tem até uma música do Marcelo Thaís que fala: buraco escuro, a fé é isso, você se joga e deixa com Deus o impossível. E eu, tipo, não, amiga, não é, não. É o contrário isso aí. Você sabe das coisas e Deus vai fazer o impossível porque a gente não pode fazer, né? Mas você vai saber que ele vai fazer, né? É uma coisa muito complicada, mas eu acho que o pessoal, para entender, é complicado. Mas é isso, a fé, ela não segue a gente, a bicha tá morrendo. A fé não cega, a fé, ela nos faz ver. E ver realmente que Deus tem poder, que ele faz, que ele pode fazer a caneta flutuar se ele quiser. E a nossa vida como cristão, a gente precisa exercitar, né? Cada vez mais a nossa fé, para realmente não ser um salto no escuro. Porque se a gente estiver saltando no escuro é porque tem alguma coisa errada com a gente. Não com a fé, né? Nem com Deus, é com a gente mesmo. Gente, Fran explicando. É a melhor coisa.
Vou te levar para as crianças, você. Olha, olha, minha irmã, uma irmã cantando isso na igreja, eu disse, irmã, vem cá. Aí quando ela desce, eu disse, olha, minha irmã, de fato, viu? A sua fé é um buraco negro, é cósmico. Menino. Faça isso não, porque a senhora vai morrer, viu? Porque isso é um buraco que mata. Vai ser, como é o termo agora? É absorvido, como é? Como é? Eita. Tem um nomezinho agora, tudo que o pessoal dizia era isso, subduzido. É ser subduzido. Nunca ouvi isso, mas tudo bem. Tu nunca ouviste, menina? Ninguém ouviu, só o senhor. Pelo amor de Deus. Então tá bom, meu irmão, tá bom. Sim. Não, rapidinho. Tu só tá me lembrando quando eu era mais nova. Eu era subduzido para abduzido. A idade, me perdoe. Gente, quando eu era mais nova, eu era assim mesmo. Não é assim não, menino. Esse negócio tá errado, tá assim não. Peraí, olha, só uma coisa ainda, viu? Os irmãos às vezes esquecem que existe figura de linguagem, hipérbole. A montanha, aquilo é uma hipérbole. Não tem sentido. Não tem sentido. E Deus não faz coisas sem sentido. É aquela mesma pergunta. Deus pode tudo? Pode. Então Deus vai fazer uma pedra que ele não possa levantar? Ô, meu irmão, tu é doido, né? Eu estava comentando sobre a fé. Olha, o capítulo 11 é interessante, que nos diz o seguinte, que todos esses morreram sem ter concretizada a promessa, né? Boa parte, principalmente a promessa que fala de vida eterna. Não tinha como se concretizar na vida deles ali. E aí, o escritor aos Hebreus diz algo que vai exatamente de encontro ao que a gente estava falando, tá? De salto no escuro. Ele diz assim, todos eles viram as promessas e de longe as saudaram. Ô, meu irmão, como é que eu vou pular sem saber o que está embaixo? Não, a fé não é isso. Era só esse complemento, meu irmão, viu? Como você colocou bem aí, Bárbara colocou, interessante, Fran também falou sobre isso. Como é que eu posso dizer que a fé, que as escrituras, a revelação das escrituras, que promove a fé, vai me conduzir às trevas? Eu vou sair de lá, eu vou voltar para lá para quê? Só para deixar claro, não morrerei enquanto as promessas não se cumprem. Outra heresia. Se cantar na igreja, meu irmão, eu vou levar você para o conselho. Você não cantou o salmo ainda, 84. O conselho é ele mesmo. Quem não tem conselho, vai ele até comentou sobre essa parte aí de não morrerei, né? Em relação às promessas. Foi até na EBD. Foi na EBD? Acho que foi na EBD, não foi que não foi? Ele falou sobre essa parte aí. E aí ele fala, continuando aqui, né? Torcendo para a energia não cair de novo. O que é que Piper continua falando aqui? Que a gente tem um dever, a partir do momento não. Todos nós, que aí falou no culto de doutrina ontem, todos nós temos, todos os homens, toda a criação, tem um dever de adorar a Deus. Tem um dever de adorar a Deus. Ele fala sobre isso aqui. Parece que está caindo de novo, meu Deus. Figura. Aí, a gente, deixa eu ver se está saindo meu som aqui. Tá. A gente tem um dever de adorar a Deus. Como fala a gente, é toda a humanidade. Mas a partir do momento que Deus se revela a nós, né, Deus nos mostra o seu poder. A partir do momento que Deus mostra o seu poder, o poder de se revelar a nós, temos o dever de adorá-lo. Agora, nós, além do dever, nós também podemos adorá-lo. Então, a partir do momento que nós recebemos a revelação de Deus, além de dever, nós também podemos adorá-lo. Né? Isso aqui ele fala aqui quando ele tem um molde, né, de Deus em nós. Eu lembrei muito do Ego Transformado, né, da parte do molde de Deus em nossas vidas. Então, quando Deus preenche esse molde em nós, né, nós agora não só devemos, mas também podemos, né, engrandecer o nome de Deus, nós podemos adorar a Deus, né, através do seu amor e do Espírito Santo. Né? Então, deixa eu olhar aqui para a minha colinha agora para ver onde é que a gente está. Pronto. Aí, então, quando... Deixa eu ver aqui só para entender. Então quando ele fala, aí eu entendi dessa forma, né? Agora eu vou falar de novo sobre tecnologia versus o provar, né? Que ele fala sobre o mel, né? Como é que a pessoa mostra que o mel é mel? Através das composições químicas do mel, para provar que o mel é mel. Mas como uma pessoa que não conhece essas coisas vai conseguir ver que aquilo é mel? Provando. Então nós provamos,
né, do amor de Deus, de tudo que é, de todas as escrituras nós provamos disso, porque aqui é a palavra de Deus. Vamos dizer que aqui é a Bíblia, tá? Aqui é a palavra de Deus, tá aqui, gente, aqui é a palavra de Deus. Mas como a pessoa vai saber se quer a palavra de Deus? A partir do momento que Deus permite, né, que ela sinta o sabor, né, da palavra de Deus, né? Quando Deus não revela, só são letras aqui, né, aleatórias, vamos dizer assim. Mas quando Deus mostra, né, a sua revelação da forma que ela realmente é, aí a gente consegue provar, né, daquilo que Ele preparou para nós, né? Então esse aí é um mel provado. Então a gente consegue mostrar que realmente a Bíblia é a palavra de Deus quando nós provamos e conseguimos, ó, eu sei por conta disso aqui, ó, eu sei porque é do cara disso aqui. Isso aqui eu creio e tenho fé o suficiente para dizer que isso aqui é a palavra de Deus, né? Então, aí por isso que trata sobre os argumentos científicos, que são o plus, que são o a mais, né? Mas a fé é o suficiente para a gente conseguir acreditar de que toda a Escritura, como Paulo fala, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para outras coisas, que eu não vou conseguir lembrar aqui. Mas é proveitosa para algumas coisinhas aí que Paulo fala, né? Então, é inspirada por Deus. Pedro também fala sobre isso, né? Que todos os autores foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever. Então foi o próprio Deus, gente. Foi o próprio Deus que inspirou aquelas pessoas para escrever. Não foi igual a esqueci o nome agora, o nome dele. Acho que era Oscar Niemeyer. Não. Enfim, aquele que escondia o rosto e ficava escrevendo. Não é... Qual o nome? Chico Xavier, tá vendo? Eu sou tão crente que nem sei o nome do homem. Aí... Mas não é igual a ele. Realmente, os processos da vida, o cotidiano da pessoa fez ela escrever aquilo. Mas quem controla tudo isso? É o próprio Deus. Deus controla o cotidiano da pessoa, Deus controla o dia a dia, Deus controla até o contexto histórico que a pessoa nasce. Então tudo isso influenciou nas escritas. Então Deus, de alguma forma, inspirou as pessoas a escrever. Então, através disso tudo, isso é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. É o sólido fundamento para nós crermos e, através desse crer, nós estamos confiantes, né, de que tudo que ele falou é verdade, né? A segurança da salvação em nós é verdade. E isso vai influenciar na nossa vida, tanto em bonanças, quanto nas partes boas da vida, quanto nas partes ruins da nossa vida. E, às vezes, como foi falado também ontem, né, a gente se entristece, né, muitas vezes. A gente fica desesperado. Às vezes a gente esquece tudo, assim, só fica focando naquele problema. Mas eu gosto muito do versículo, eu esqueci agora onde é que está o versículo. Eu esqueci. Mas ele fala que se a gente tem o que vestir, tem o que comer, a gente tem que estar satisfeito. Tem que estar alegre naquilo. Temos o que comer, com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Então, e também aquela passagem, né, que o próprio Jesus fala sobre a ansiedade, né? Não sobre a ansiedade que a gente fala hoje, né, a ansiedade clínica, mas a ansiedade de ficar preocupado o tempo todo sobre as coisas que Deus vai suprir, né? As coisas comuns da vida, né? Ele dá o alimento e dá a veste. Mesma coisa que Paulo falou lá, né? Sobre o alimento e sobre a veste. Tendo o que comer e tendo o que vestir, a gente tem que estar contente, tem que estar satisfeito. E por que a gente tem que estar satisfeito? Porque a gente crê na palavra de Deus. A gente crê que aquilo que ele fala é a verdade. E acreditando nisso, a gente tem confiança e segurança, né? A gente consegue se apoiar na segurança e saber, ó, eu estou vivendo nessa vida, mas estou vivendo com um propósito, estou vivendo porque Deus está me guiando, estou vivendo porque no futuro eu vou ter a realização da promessa, né? Que pode ser que eu não veja, né? Pode ser que a gente morra antes disso acontecer, né? Mas a gente vai ver, mesmo depois da morte a gente vai ver. E se a gente for em vida, melhor ainda, né? Só que eu vou ser glorificado instantaneamente lá, ó, coisa boa. Mas sabendo que se a gente morrer ou se a gente ficar vivo, a gente vai encontrar com ele, né? E isso é gratificante, né? Saber que em meio a esses males do coronavírus, a gente pode confiar em Deus e nas suas palavras. E isso faz a gente ter aquela parte doce, né, do agridoce da vida, né? Ter a parte do açúcarzinho assim em cima, né? Aquele açúcar de confeiteiro em cima de algumas coisas que tira o salgado, né, e dá aquele complemento. Então isso aí, falando de comida, né? Isso aí é a palavra de Deus, né? É uma mistura entre a vida agridoce
e a doçura e a confiança, né, das Escrituras. Então, isso que Piper apresenta aqui nesses 2 capítulos. E, ó, gente, é muita coisa ainda pela frente, e esse é só o início. E é muito bom, esse livro é perfeito. Eu sei que falo isso em todos os livros, né? Falei de Ego Transformado que é perfeito, agora falei desse aqui. Mas é bom. Só a referência, eu peguei a referência dele para ele Como mesmo. assim? Ele tem um livro, Doce e Amarga Providência, se não me engano, é sobre Ruth, né? Ele tem um livro, aí já é uma indicação, né? Para o clube do Ah, Vai livro. botar aí na A irmã lista, pode Felipe. indicar no grupo, É. colocar lá, que a gente vai fazer o votozinho. Foi. É porque eu tenho que Mas, tenho que indicar. Ele é bem fininho, eu não sei se é caro, não. Olha, É porque eu pego a biblioteca particular, não, mas eu não julgo porque eu faço o mesmo, entendeu? mas ele é bem fininho, ele não é grosso, não. Eu acho que ele é acessível. Eu acho que ele é. olha, só digo a você que cuidado com as suas intextualidades para não levar lá para a canção, viu? Minha vitória hoje tem saborzinho de mel. Não, isso aí, Ainda já deu fome de novo. Vai levar isso fora de daí, cogitação, Fala gente, não. isso aí, pelo amor de Deus. Mas aí, Falo não que a gente pede perdão porque já cantou, né? Ô, Jesus. Igual aquela outra música de Francine, eu não conheço não, mas essa daí a gente já cantou tanto, meu pai. pronto, gente, isso aí é a finalização do capítulo. E se vocês quiserem comentar alguma coisa a mais sobre o assunto, pode ficar à vontade para a gente encerrar. E o Bárbara falou no início, aconteceu, né? Eu pensei, ó, vai ser pouco assunto, tem poucas pessoas, vai falar menos. A gente falou que quase 2 horas, né? Falando já. Aí depois a gente chega lá no grupo do Telegram, aí instiga o povo, fica falando, poxa, foi tão bom, mas não fala nada, faz só isso, foi tão bom, não sei o quê. Aí o pessoal vai ficar Tá curioso para vendo? vir no próximo. E, olha, Vou fazer isso, minha irmã. faz tempo que eu não escutei Estiga. Gente, isso aí é da minha infância, velho. Mas realmente a gente tem que entrar no Telegram, né, Bárbara? E entrar e falar, né? Olha, pessoal, tá muito Exatamente. bom, não sei o quê, né? Fazer o marketing. Eu vou fazer a divulgação, meu irmão. Eu só queria agradecer ao Amém. Senhor por sua vida, viu? Por Franco, por Bárbara, porque esse momento está sendo muito, mas muito edificante. Eu leio o livro também, né? Importante. Sim. Mas veja, O pior é que tudo que ele falou fez sentido aqui pro livro. Parece que ele leu tudo. Até spoiler ele deu. Oi, do buraco escuro. Sim. Até spoiler sem nem saber. Tava falando, tá vendo? Mas parabenizar você, meu irmão, viu? Que Deus continue te abençoando, viu? Eu estou, assim, gostando muito da condução, da mediação que você está fazendo, está sendo uma bênção. Amém, Tá sendo pastor. bênção. Glória a Deus. Pastor, só pode orar para encerrar? Posso sim, meu irmão. Então vamos orar. Senhor, te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem colocado esse desejo, Senhor, no coração do teu filho. E não só o desejo, como disse o apóstolo Paulo, tu realizas em nós, Senhor, o querer e o efetuar. E o Senhor fez com que esse projeto de Filipe ele se materializasse, que tem sido uma bênção para as nossas vidas. Também te peço nesse momento, Senhor, inclina o coração de todas as ovelhas do Senhor, para não só a leitura, mas também participar desse momento, Senhor, que tem sido muito prazeroso. Que o Senhor continue cuidando das nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pelo cuidado, por ter despertado, Senhor, a cada um de nós que temos participado desse momento. Que o Senhor continue abençoando a todos que participaram hoje e incomodando os corações daqueles que não participaram. Nos ajuda, Senhor, e usa-nos como instrumento em tuas mãos e para a glória e louvor do teu nome. É isso que te rogamos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.